Meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus. Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui, compartilhando a palavra do Senhor, adorando ao Senhor, este único Deus verdadeiro, e um dia muito especial para minha família, como já foi dito, por conta do aniversário da Gabriela, e lá em casa quem faz aniversário manda no dia. E a Gabi chegou e falou assim: pai, meu aniversário eu queria que o João tivesse com a gente. E aí o João está conosco. É sempre bom ter o João com a gente. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque temos alegria de compartilhar a Tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor fale ao nosso coração, na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei quanto a você, mas para mim o livro do Apocalipse, ele há muitos anos era tido como um livro pouquíssimo lido nas minhas devocionais. Eu lia o livro do Apocalipse quando tinha que ler, desde a minha conversão, na minha adolescência, eu passei a ter o hábito de ler a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, e li o Apocalipse quando estava chegando no final, e para mim era uma bênção muito grande, porque estava completando ali a leitura de mais uma vez, a leitura da Palavra de Deus. Mas em nenhum momento na minha vida, na minha adolescência, até parte da minha juventude, eu, quando busquei uma devocional, um texto para minha edificação, dificilmente eu ia lá para o livro do Apocalipse e abria o livro do Apocalipse para poder buscar ali uma meditação. Na minha adolescência, lembro que quantas vezes, você olha, Deus fala comigo no meu coração, vou ler a Tua palavra, e abria a Bíblia, e quando eu abria no Apocalipse, meus dedos já iam certinho, mas quando eu não usava dedos, não vou usar dedo, porque senão eu vou lá para os Salmos. E aí já era a Bíblia já era marcadinha já no Salmo, já abria de preferência no Salmo 23, o Senhor me pastor e nada me faltará. E aquilo para mim já era o suficiente. Mas quando abri o livro no Apocalipse, eu falei assim, não, cajado não. Espera aí, Deus, estou querendo ouvir uma palavra motivadora, uma palavra de bênção, uma palavra de alegria, uma palavra que me traga ânimo. E aí eu voltava, fechava a Bíblia e lia, procurava um outro texto. Havia um preconceito muito grande formado no meu coração a respeito do livro do Apocalipse, por falta de conhecimento. Eu entendia que o livro do Apocalipse era um livro que tratava apenas das questões futuras. O livro do Apocalipse vai tratar sobre revelações que ainda vão acontecer, e para mim, o meu entendimento vai ser difícil compreender aquilo que Deus vai tratar a respeito do futuro. Ou então, para mim, como eu já disse, era um livro que falava da ira de Deus sobre a vida de toda a humanidade. E também acreditava que o livro do Apocalipse era um livro muito difícil de entendimento,
resultado, fruto das figuras de linguagens que existiam e existem no livro do Apocalipse, de modo que o livro do Apocalipse era muito desprezado por mim, até o dia que eu mergulhei no estudo do livro do Apocalipse, até o dia em que eu falei assim, eu preciso entender o livro do Apocalipse, eu preciso entender, e eu comecei a compreender no estudo da palavra de Deus, que toda a carta ela é enviada para um destinatário. Toda carta tem aquele que escreve. E no livro de João, é muito interessante que, embora seja uma carta escrita por João, não é uma carta de João, mas é uma carta dada pelo próprio Deus às suas igrejas. E quando ele vai dizer das 7 igrejas, ele vai falar a respeito dessa universalidade da mensagem de Deus, a vida do povo de Deus, do seu povo comprado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Esse povo a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo. Este povo a quem Deus revelou o seu amor e tem revelado o seu amor. E eu comecei a entender essa ação, e eu comecei a descobrir que o livro do Apocalipse não é um livro que fala sobre ira. O livro do Apocalipse ele pode ser lido dentro de 2 perspectivas. A primeira perspectiva daqueles que não estão em Cristo. Daqueles que não estão em Cristo Jesus, aqueles que ficam alheios à mensagem do Evangelho, da cruz de Cristo, da graça de Cristo, é um livro que pode trazer, sim, desespero ao coração. Mas aqueles que foram alcançados pela graça misericordiosa de Cristo Jesus, ao ler o livro do Apocalipse, vou entender que é um livro que fala do amor de Deus à vida da sua igreja, a despeito de quem é a sua igreja. Aprendi, ao mergulhar nesse livro do Apocalipse, que o livro do Apocalipse tem, dentro de 22 capítulos, ele não conta uma história do capítulo 1 até o capítulo 22. Eu preciso entender que o livro do Apocalipse, ele é um livro que tem que ser, ele foi dividido em 7 partes, em 7 sessões. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de conhecer e de ler aquele livro sem palavras, livro das cores. Nosso time de crianças tem passado para as nossas crianças a mensagem da salvação em Cristo Jesus, através do livro sem palavras, através de coisas criativas que o nosso departamento, nosso time de crianças tem feito, né, com bonequinhas. Eu tenho acompanhado o trabalho do time das crianças, colocando bonequinhas vestidas de cada cor, para poder expressar ali uma mensagem, de forma que as crianças possam compreender o Evangelho, o amor, a história da salvação de Deus à vida do seu povo. São 7 partes contadas de maneira diferente. Quando estudando esse livro, o reverendo Augusto Nicodemos, ele fala que o livro do Apocalipse ele é dividido em 7 sessões, contando a mesma história, narrando a mesma história dentro de perspectivas diferentes. É como se nós estivéssemos aí assistindo uma partida de futebol e começa a filmar o gol de várias partes do campo. E aí passa a primeira parte, o mesmo gol sendo filmado numa parte do campo, numa outra parte, 7 partes diferentes. E o livro do Apocalipse é um livro que narra a história da salvação. Quando a gente olha para o livro do Apocalipse, a gente entende que o propósito do livro, William Hendricks, ele vai dizer que o propósito do livro do Apocalipse é confortar a igreja militante contra as forças do mal. Confortar a igreja militante contra as forças do mal. E quando o William Hendricks ainda comenta sobre o livro do Apocalipse, ele fala sobre o tema do livro. E ao falar sobre o tema do livro, ele vai dizer que o tema do livro é a vitória de Cristo, de sua igreja sobre o dragão, Satanás e seus seguidores. E quando eu comecei a descobrir a profundidade deste livro,
quando eu comecei a descobrir o propósito deste livro, quando eu comecei a entender como que eu conseguiria estudar o livro do Apocalipse e entender o livro do Apocalipse e tirar todos os preconceitos formados contrários ao meu entendimento a este livro, eu comecei a mergulhar neste livro. E eu comecei a ouvir mensagens de Deus para a minha vida, que trouxe ao meu coração profunda gratidão diante de um Deus, que mesmo sendo eu, Davidson, do jeito que sou, Deus ainda assim continua me amando. Nós estamos vivendo um período muito difícil, e esse livro ele foi escrito num tempo difícil. Esse livro foi escrito num tempo de dor. João, ele estava preso na ilha de Patmos, vivendo os seus últimos dias de vida. E sabendo que estava vivendo os seus últimos dias de vida, ele escreve uma igreja sofredora, uma igreja que estava passando por uma grande tribulação, uma igreja que estava passando por uma grande perseguição, uma igreja que foi dispersa. E apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, ele vai trazer também uma carta aos dispersos, aos forasteiros da Ásia, Bitínia, e outras regiões mais. A gente sabe que o cristianismo, quando ele foi perseguido, a igreja ela foi dispersa para as várias regiões. E quando a gente olha para o tempo de hoje, nós estamos vivendo um tempo também difícil, irmãos, não a perseguição. Nós estamos vivendo a realidade de um vírus que trouxe uma pandemia, resultando no isolamento social, resultando em doenças, mortes, crises, conflitos, e que de certa forma tem impactado a nossa sociedade, de certa forma tem impactado a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. De certa forma, humanamente falando, tudo isso que a gente está vivendo, todo esse tempo que a gente está vivendo, traz de maneira natural ao coração humano, diante da humanidade, cada um de nós, traz o medo, a insegurança, as frustrações, os desentendimentos, a falta de fé, e consequentemente abate no nosso coração um sentimento de tristeza. Abate no nosso coração. E aqui o texto ele vai falar para a gente de maneira muito clara, quando a gente começa a falar, o primeiro capítulo, quando aqui João ele começa a dizer de quem que ele recebe essa mensagem, para quem que essa mensagem deveria ser anunciada. João, ele começa no versículo 3, ele dizendo: bem-aventurados, felizes são. E nós estamos falando sobre o novo você. E esse novo você, ele pode ser vivido dentro dessa realidade que a gente está vivendo, a despeito de tanta luta, a despeito de tudo que a gente está vivendo, de dificuldades no tempo de hoje. Nós podemos olhar para esse texto e encontrar neste texto uma motivação para trazer ao nosso coração a alegria, e essa alegria que não depende ou independe das circunstâncias em que nós estamos vivendo, mas é uma alegria que vem de Deus, é uma alegria perene. O novo você precisa descobrir e desfrutar dessa felicidade. E a gente aprende nesse texto que, em primeiro lugar, o novo você, a felicidade, ela está nas suas mãos. Você está com a sua Bíblia na mão, você está com seu smartphone, seu iPad, ou você em casa, com a sua Bíblia. A felicidade, ela está nas nossas mãos. Aqui está a verdadeira felicidade. E por isso que João, ele vai dizer aqui, palavras dadas pelo próprio Deus, ao coração da vida da sua igreja, a cada um de nós, diante de momentos difíceis que nós estamos vivendo.
Ele não está dizendo que vai resolver os problemas. Ele não está chegando para João e fala assim: João, eu vou renovar a sua alegria. E de que forma que eu vou renovar a sua alegria? Você está preso aí na ilha de Patmos, sabe o que eu vou fazer? João, eu vou mandar um exército poderoso, mais forte que aquele filme do Rambo, sabe? Um soldado mais forte que o Rambo, para poder chegar nessa ilha. E esse soldado, ele vai matar todos os inimigos que estão te prendendo. Esse soldado vai te pegar, vai te colocar numa lancha. Naquela época não existia lancha, mas num barco, a vela. E esse barco, ele vai te levar para um lugar tranquilo. Em vez de você ficar numa ilha preso, eu vou te levar para uma ilha. Sabe que ilha? Lá na Grécia. Próximo lá onde você está. Sabe, nas ilhas gregas. Lá você vai ter água de coco. Vai ter uma rede debaixo de uma sombra. Vou colocar lá, João, para você, algumas pessoas para ficar abanando você. Quando o vento, a brisa parar, algumas pessoas vão estar abanando você. Vou colocar lá, João, sabe o quê? Algumas cozinheiras para fazer uma moqueca capixaba bem gostosa para você na hora de almoçar. Mas Deus não falou isso para João. Deus talvez podia chegar para mim, para você, e falar assim: olha, vou trazer a sua felicidade. Quais são os seus problemas? Quais são as suas dificuldades? Mas ao invés disso, Deus chega para a gente, para mim, para você: olha, independe das circunstâncias em que você está vivendo, você pode desfrutar da felicidade. Você acredita nisso? E a felicidade está onde? Não está no dinheiro. A felicidade não está nos bens. A felicidade não está nos relacionamentos. Mas a felicidade está nas nossas mãos. Por isso que ele vai dizer: bem-aventurados aqueles que leem. Bem-aventurados são aqueles que leem. Felizes são aqueles que leem a palavra. Nós vivemos num país, diante de uma cultura, em que grande parte das pessoas não tem o hábito da leitura. Nós vivemos num país onde nós temos o acesso a esta palavra, aonde eu posso sair da minha casa e descer, sair do meu condomínio e expor a minha palavra e dizer: olha, eu sou cristão. Eu posso. A Igreja Presbiteriana das Américas tanto acredita que a felicidade ela vem daqueles que leem, que é uma igreja que tem se dedicado, como toda a igreja presbiteriana, fundamentar-se na palavra de Deus como única regra de fé e de prática, porque nós estamos dizendo: a nossa alegria, ela vem do Senhor, vem da palavra do Senhor. Por isso, ela está nas nossas mãos. A sua alegria está nas suas mãos. E algumas razões nos comprovam que a palavra, ela traz a felicidade, porque na palavra a gente aprende que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ela nos deu o quê? Vida. A palavra de Deus nos dá vida. É motivo de alegria. Ele vai dizer: olha, o novo você, a felicidade está nas suas mãos, e mais algumas razões para que você possa buscar essa felicidade, não apenas porque ela traz vida, mas porque ela ilumina o seu caminho, e ela te guia. Alguns anos atrás a gente falava que a palavra de Deus era a nossa bússola. Hoje, falamos que a palavra de Deus é o nosso GPS. Vira à esquerda, vira à direita, vira à direita, vira à esquerda. E o melhor de tudo é que quando a gente erra o caminho, sabe o que ele faz? Ele não faz dizer: olha, vai se lascar, se vira. Eu tenho um amigo que usava a expressão, quando pedia ajuda para ele, falei assim: pô, precisando de sua ajuda, pede a tia. Aí ele: que tia, rapaz? Tia arromba.
O GPS não fala isso. O GPS, sabe o que ele fala? Recalculando. Quantas vezes a nossa vida precisa ser recalculada? A nossa direção. Quantas vezes nós erramos o caminho? E precisamos voltar ao caminho. Quem vai voltar? Aqueles que leem. Ela nos traz vida, ela ilumina, ela nos guia, ela nos fortalece para suportarmos os sofrimentos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, meus irmãos. Não tempos de brincadeira. Nós temos vivido tempos de choro. Mas nós choramos na presença de Deus. Nós choramos na presença de Deus. E sabe por que nós choramos na presença de Deus? Porque nós sabemos que Ele enxuga do nosso rosto toda lágrima. No Apocalipse capítulo 7, versículo 17, diz assim: Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Felicidade está nas mãos de Deus, está nas suas mãos, porque Ele nos corrige sempre que necessário. E Ele diz para mim e para você, que o nosso Deus nunca vai nos abandonar. O novo você, a felicidade, ela está nas tuas mãos. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto, é que no novo você, a felicidade deve ser compartilhada. Por isso que o texto ele vai dizer, bem-aventurados aqueles que leem. Mas ele vai dizer ainda mais, aqueles que ouvem a palavra. Aqueles que ouvem a palavra. Leem e que ouvem. Existe um propósito específico de Deus para que esta palavra tenha alcançado o seu coração. Porque o texto ele vai continuar dizendo, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra, as palavras da profecia. Tem aqueles que leem a palavra, mas tem aqueles que ouvem a palavra e são alcançados por essa felicidade. E quando a gente olha para essa verdade, nós como igreja do Senhor Jesus, temos uma grande responsabilidade. Eu, você que está aqui no templo e você que está em casa assistindo e participando deste culto. A responsabilidade que nós temos de compartilhar esta palavra de Deus. E eu tive essa percepção desde o dia em que Deus transformou o meu coração. Na minha adolescência, quando morava em Cachoeiro, do Itapemirim. E aí nos reunimos na igreja e falei assim, olha, precisamos montar um grupo de evangelização. E aí o pessoal se reuniu e falou assim, vamos montar um nome bem sugestivo, um nome bem legal, que eu acho que para os dias de hoje seria muito mais compreendido esse nome do que foi na época pelos presbíteros da igreja. O nome que deu ao grupo foi os Contaminadores de Cristo. Você imagina os presbíteros como gostaram desse nome. Meu pai era presbítero, disse, Davis, mas que nome é esse? Disse, poxa pai, olha só, contaminador, vamos contaminar. Disse, nossa, nome pejorativo, nome feio. Põe Joias de Cristo, olha que nome legal. Eu disse, pai, não vai colar com os adolescentes, não. Embaixadores de Cristo. Disse, pai, não. Acho que hoje daria muito mais. Porque o nosso desejo era não viver o isolamento espiritual, sabe? É você estar sentado do lado de uma pessoa e você, ao lado de uma pessoa, você automaticamente, você está contagiando essa pessoa com o Evangelho de Cristo. A ideia era, aonde você vai e com quem você estiver, você tem que levar esta palavra, porque a felicidade, nesse novo você, essa felicidade, ela deve ser compartilhada. Como diz o reverendo Everaldo aqui agora, no texto, aqui em Jerusalém, na Judéia, na Samaria
e até os confins da terra. Quando retornamos, eu e minha família, para o Espírito Santo, em 2018, eu soube que a Forte Leve fazia um projeto lá no sertão, projeto de evangelização, e eu tinha um vínculo muito grande com o sertão, que eu não perdi esse vínculo através do pastor Kélvio. Foi o primeiro projeto missionário em 2004 que nós realizamos em Exu, Pernambuco, com adolescentes, 16 dias viajando com adolescentes, um ônibus cheio, eu, Glícia, mais 2 casais. E quando retornei ao Espírito Santo, soube desse projeto e fui lá conhecer o projeto. E é um projeto maravilhoso. A empresa Forte Leve, ela abriu 2 braços. Um que trabalha na área social, que é o Instituto Água Viva, e um outro projeto que trabalha só na área missionária, que é a AMES, Agência Missionária de Evangelização no Sertão. E aí eu conheci um pouco mais. Aí me convidaram para conhecer lá algumas bases missionárias que já tinham lá no sertão, da Bahia até o Piauí. E eu fui lá conhecer. E eu fiquei maravilhado em ver coisas que Deus estava fazendo através desta empresa. E eles então chegaram para a gente, foi eu e um outro pastor, amigo meu, pastor Avilmar, chegou para a gente e falou assim: olha, tem uma cidade que eu já ofereci para diversas igrejas, mas ninguém quis entrar nessa cidade, chamada Brotas de Macaúbas, na Bahia, semiárido da Bahia. E nós fomos conhecer Brotas de Macaúbas. E para encurtar a conversa, nós enviamos para lá, começamos um trabalho em 2019. Em 2019, numa cidade chamada Brotas, e povoados que não havia, povoados de 60 quilômetros de distância, de 70 quilômetros de distância da cidade, onde não havia presença de igreja evangélica e nem católica. De você chegar em povoados que falar do amor de Deus para as pessoas que nunca ouviram do amor, nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Você imagina o que é isso? Você imagina o que é isso? E começamos a enviar missionários lá para a região. A minha igreja assumiu o trabalho juntamente com a outra igreja e resolvemos abrir para diversas outras igrejas que quisessem participar desse projeto. E hoje são 22 igrejas participando desse projeto missionário, aonde levamos a palavra de Deus. Começamos em 2019, janeiro de 2019, com 2 missionários. Quando foi julho, nós montamos uma caravana do Espírito Santo, em torno aí de umas 100 pessoas, médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêutico, empresários, diversas pessoas, adolescentes, crianças. E estávamos preparando a caravana, e o missionário de lá, o missionário Jefferson, ligou e falou assim: pastor, o senhor vindo para cá, nós vamos montar um culto para o senhor realizar batismos, porque eu estou aqui com 22 pessoas para serem batizadas e fazer a profissão de fé. Eu falei assim: Jefferson, chegou em janeiro, rapaz. Que isso, rapaz? Não, tem 22, pastor. Hoje nós somos lá com em torno de 14 missionários. Já temos uma base sendo construída em Brotas de Macaúbas. Quando nós fomos com a caravana lá de janeiro, fomos já todos janeiro e julho, sempre íamos com caravana. E aí, numa das caravanas, tinha que batizar um irmão. Aí o pastor falou assim: pastor, o missionário chegou: pastor, tem uma pessoa para ser recebida, mas ela não confirmou ainda a recepção, se ela quer ser recebida. Aí eu falei assim: como assim não confirmou? Ela quer conversar com o senhor primeiro. Aí eu correria, não deu para ir na casa da pessoa para poder conversar sobre a questão do batismo. E eu estava na rua, distribuindo folhetos, convidando as pessoas para o culto, e eu, sem saber, parei na casa desse irmão, que estava ainda sem saber se ia ser recebido ou não recebido. E aí eu
parei na casa dele, me apresentei, ele falou assim, o senhor que é o pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu falei assim, pois não, eu estou numa dúvida danada se eu vou batizar ou não, porque pastor, tem uma questão da minha vida que eu preciso resolver. Eu falei assim, pois não. Eu falei assim, eu resolvi essa noite que eu quero ser membro da igreja, mas eu preciso resolver uma questão minha. Quero que o senhor venha aqui do lado do meu vizinho. E aí eu fui do lado do vizinho, e ele bateu palma, eu falei assim, rapaz, que bênção, o cara já está nem recebido na igreja, já está evangelizando, já quer convidar o vizinho, possivelmente, né? Convidar o vizinho para poder participar do seu batismo. Que bênção. E ele bateu palma, o vizinho veio, a esposa dele, e já foi rude com ele. Eu falei assim, o que você quer? Aqui você não entra. Eu falei assim, caramba, onde eu vim parar? Eu disse, meu irmão, você tem certeza que você quer ser recebido mesmo? Outra ocasião. Eu disse, não, pastor, eu preciso conversar com esse cara. Aí eu já olhei na cintura dele, estava sem faca, estava sem nada, eu falei assim, não vai ficar bom. Aí o cara veio já com a faca na mão, com a faca. Eu falei assim, aí eu já perguntou para ele, o que você quer? Já falei para você me deixar. Aí ele falou assim, eu preciso falar alguma coisa para você. Eu quero dizer que você está perdoado pelo que você fez com a minha filha quando ela tinha 6 anos de idade. Eu quero te declarar o perdão. Eu nunca te perdoei. Eu sempre pensei, passava as noites acordado, pensando uma forma de te matar. Mas hoje o Evangelho de Jesus, ele faz sentido na minha vida. E eu estou vindo aqui para te declarar para você, que eu vou passar as noites agora, orando, de uma forma de Deus salvar a sua vida. Você é batizado domingo agora, e você é convidado. Você e sua família. A partir de hoje, você está perdoado. Chegou para mim e falou assim, pastor, pode botar meu nome, eu vou ser batizado. Sabe, irmãos, o novo você, a felicidade, ela deve ser compartilhada. Porque essa felicidade não é você que promove na vida do outro, mas é Deus que promove na vida do outro. Há diversas pessoas ao seu lado, cheias de motivo para viver com alegria, cheias de dinheiro, cheias de recursos. Quando eu fui fazer um projeto Pé na Estrada, lá no sul, nós paramos numa igreja lá em Florianópolis. Ficamos hospedados numa igreja em Florianópolis. Dessa vez nós fomos com 2 ônibus, cheios de adolescente. E aí um presbítero falou assim, pastor, é muito fácil você fazer um trabalho no Nordeste, porque lá as pessoas estão de barriga vazia e bolso vazio. Aqui no Sul, nós estamos de barriga cheia e bolso cheio. É difícil falar do Evangelho de Deus. E nós fomos para São Miguel do Oeste, Santa Catarina, divisa com a Argentina. E lá nós encontramos um povo tão sedento da palavra de Deus, quanto lá no Nordeste, aonde nós tínhamos. Porque o novo você, a felicidade, ela deve ser compartilhada. E a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana das Américas, entende que a igreja, nós temos que compartilhar nas nossas redes de relacionamentos. É o modo mais eficiente da evangelização, falar para aqueles que nós conhecemos. Terceiro lugar, o novo você. A felicidade, ela pode ser vivida. Por isso, no versículo 3, ele vai dizer, bem-aventurado aqueles que leem, a felicidade está nas suas mãos. Aqueles que ouvem as palavras da profecia, nós devemos compartilhar esta felicidade. Mas ele vai dizer, em terceiro lugar, daqueles que guardam as coisas nela escritas. A felicidade, ela pode ser vivida, que guardam as coisas nela escritas. Não basta apenas
termos o conhecimento dessa palavra e guardarmos para nós. É o exemplo que o reverendo Everaldo deu aqui agora há pouco no culto. O que vale o instrumento sem instrumentistas? Essa palavra de Deus, ela tem que ser vivida por cada um de nós, dentro de tudo aquilo que Deus colocou no meu e no seu coração, para nós realizarmos como povo de Deus. Quando o apóstolo Pedro, ele vai dizer no capítulo 2, ele vai falar para mim, para você, nós somos povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para anunciar, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos que viver. E apóstolo Paulo é aquele que viveu intensamente isso. Quando o apóstolo Paulo ele vai dizer para a gente lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E apóstolo Paulo, numa situação difícil e complexa, escrevendo aos filipenses, eu no lugar do apóstolo Paulo, eu nunca escreveria uma carta aos filipenses da forma como ele escreveu. Eu talvez no lugar do apóstolo Paulo, conhecendo quem eu sou, a minha personalidade, o meu jeito, eu ia escrever uma carta de lamentação, eu ia escrever talvez uma carta dizendo para os irmãos, você não sabe o que eu estou vivendo. Preguei o evangelho a minha vida inteira. E agora eu estou preso. Por conta de quê? Por conta do Evangelho. Se entristeçam comigo. Se entristeçam com a minha tristeza. Mas ao invés disso, ao invés de dizer isso, apóstolo Paulo ele vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Uma vez digo, alegrai-vos. Isso é uma verdade na sua vida, meu irmão. A felicidade, ela pode ser vivida, quando não apenas usamos essa palavra aqui, como um amuleto para a nossa vida. Quando essa palavra aqui, ela se torna muito mais do que um livro comum. Quando essa palavra aqui, ela se torna de fato um livro vindo da palavra de Deus. E em quarto e último lugar, o novo você. A felicidade, ela será plena. Quando no final do versículo, quero ler o versículo todo para os irmãos. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Ele vai completar dizendo, pois, o quê? O dia está próximo. Não tem mensagem melhor do que essa. Se já estava próximo aqueles dias, meus irmãos, se imagina hoje. Se João escrever, falar assim, olha, os dias estão próximos, o dia está próximo. Você imagina hoje, já passaram mais de 2000 anos, em que esta palavra foi escrita. E a nossa maior esperança é da volta do Senhor Jesus Cristo. A nossa maior esperança é saber que esse mundo aqui, nós estamos apenas de passagem, meus irmãos. Não se agarre neste mundo aqui. Não se prenda a este mundo aqui. Isso aqui é tudo de passagem. É passageiro. O tempo passa. Como a neblina que aparece de manhã. O sol vai chegando e vai se dissipando. A vida é muito curta. Parece que foi ontem que a Gabriela nasceu. Gabi já está uma moça. O tempo passa muito rápido. Mas a maior esperança e a maior alegria nossa é que nós seremos uma só família, de verdade, de verdade. Não vai ter mais sobrenome que vai nos separar. A maior alegria, e essa alegria ela será plena, porque o amor de Deus, ele reinará nos nossos corações de maneira perfeita. Os nossos relacionamentos, eles não serão defeituosos. Onde a paz será constante.
onde não haverá tribulação, nem angústia, nem medo, nem abandono, nem enfermidade, nem isolamento social. E vou te falar uma coisa, lá nós não vamos ter que usar máscara, porque não vai ter vírus. Nós não vamos precisar usar álcool em gel, porque o lugar que a gente vai pisar é lugar santo. Nós não vamos ter que despedir de ninguém. Sabe o que é isso? Você não ter que se despedir de ninguém. Como é terrível para a gente. Como é difícil para a gente despedir das pessoas. E quando a gente despede das pessoas, a gente sempre fala, até breve, até logo. Um dia voltaremos a nos reencontrar, para nunca mais a gente se separar. Um lugar onde não haverá choro. Eu acredito, eu sou chorão, muito chorão. Uma pessoa me veio e perguntou na igreja, pastor, qual vai ser o domingo que você vai pregar sem chorar? É assim, o dia que Deus enxugar do meu rosto toda a minha lágrima. Enquanto Deus não enxugar do rosto toda a minha lágrima, eu continuo pregando, chorando. Sem problema. Nós estaremos eternamente na presença de Deus. O maravilhoso disso tudo, sabe por quê? É que eu não merecia isso. Você não merecia isso. Mas nós fomos alcançados pela graça de Cristo, Jesus Cristo. Por isso, nada pode roubar a nossa felicidade. Nada e ninguém. Que venha o Covid, ele não vai roubar a minha felicidade e a minha convicção e a minha certeza da vida eterna e a minha gratidão a Deus. Eu sou feliz. Que venham as dificuldades financeiras, a empresa está quebrando, está tendo isso, aquilo outro, recebi o resultado do exame, olha só. Mas nada pode roubar essa alegria no meu coração, de saber, aconteça o que acontecer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O novo você, a felicidade, tudo começa por aqui. Está nas tuas mãos. Está na tua mão a sua felicidade. Desfrute dela. Porque vem de Deus. Para que você tenha uma vida plena na presença dEle. E que você possa ser usado por Deus. Para que essa felicidade seja contagiada a outras pessoas, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Pai, pela alegria que temos de ser teu filho, de ser tua filha. A alegria que temos, ó Deus, de sermos alvos do teu grande amor. Por isso nós te adoramos. Completa, Deus, esta palavra ao coração de todos que aqui estão, de todos que estão em casa, e de todos que vão ouvir, ó Deus, esta palavra, para que o Senhor inunde o nosso coração. E se tem aqueles, ó Deus, que precisam, como o salmista Davi, restaura, Senhor, a alegria que um dia foi perdida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.